Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Para quem não se recorda, eu sou a professora Girlaine Silva, uma mulher negra de cabelo cacheado, usando camiseta estampada e calça jeans. Me conta uma coisa, você aí de casa, gosta de resolver desafio? Eu espero que sim, porque a aula de hoje começa com um baita desafio. Dê uma olhada no slide. Veja uma conversa entre a Lorena e o Ian. Ian, diz aí, o que é mais pesado? 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo? Lorena, é claro que 1 quilo de chumbo é muito mais pesado. Vocês concordam comigo, pessoal? Eita, gente, será que o Ian está correto? E ele trouxe um argumento, vejam só. Deem uma olhada nesse caminhão. Ele é feito, né? As suas peças são feitas de metal, assim como o chumbo é um metal. E vejam a carga desse caminhão, esse monte de algodão. Então, se esse caminhão não é mais pesado do que o algodão, como é que ele conseguiria carregar todo esse peso? E aí, pessoal, será que o argumento do Ian é válido? Bem, para responder a essa pergunta, eu convido você para fazer uma das partes mais legais da ciência, que é investigar. Deem uma olhada no que vocês vão precisar para fazer esse experimento, caso vocês queiram repeti-lo aí na sua casa. Uma bolinha de gude ou de borracha, um parafuso, balança, pode ser balança de cozinha, água, óleo e uma proveta, um copo graduado, como aquele de liquidificador. Agora, dê uma olhada aqui comigo. Eu trouxe aqui todo esse material e a gente vai começar determinando duas propriedades da matéria, de cada um desses materiais aqui, que é a massa e o volume. A massa, ela está relacionada, ela diz respeito à quantidade de matéria. E o volume é dado, né, que ele quer dizer o lugar que aquele material ocupa no espaço, tá? Bem, a massa a gente vai medir, né, mensurar utilizando a balança. E ela é dada em gramas ou miligramas, tudo bem? Já o volume, ele vai ser medido através dessas vidrarias aqui que são graduadas, né, através aqui da proveta ou de um Erlenmeyer, tá? E você aí na sua casa pode estar usando, como eu já falei, um copo graduado. E esse volume ele vai ser dado aqui, no caso, em mililitros. Então, vamos começar aqui. Então, eu medi aqui a massa da bolinha, foram 23 gramas. Aí, eu vou colocar nessa tabela. Agora, eu vou medir a massa do parafuso. O parafuso está marcando aqui 7 gramas. Agora, para medir a massa dos líquidos, eu vou primeiro tarar a balança, né, equilibrar a balança. Gente, eu vou descontar aqui o valor do recipiente. Para medir aqui 125 mililitros de água. Equivale aí a 120 gramas. Enquanto a mesma quantidade de óleo, tá? No mesmo tipo de recipiente, são 92 gramas. Bem, como eu falei para vocês, o volume a gente vai aferir utilizando aqui, né, esses frascos que são graduados. No caso aqui da água e do óleo já tá fácil, porque a gente colocou, né, uma quantidade de 125 ml para cada um deles. Medir, né, os corpos que são sólidos, os materiais que são sólidos, no caso aqui, o parafuso e a bolinha, a gente vai utilizar uma outra propriedade geral da matéria, que é a impenetrabilidade. Dois corpos não ocupam
o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então, aqui eu tenho uma quantidade de água, 40 ml de água, e eu vou colocar aqui esse material nessa água e o volume que deslocar equivale ao volume da bolinha, tudo bem? E, gente, não coube, né? Teve um erro de cálculo aí, mas aí a gente vai fazer o que dá, tá? Vou usar aqui o becker. A gente já sabe que tem 40 mililitros de água. E agora eu vou colocar, mas mesmo assim eu acho que eu vou precisar de um pouquinho mais de água aqui. Então, eu vou colocar aqui até 60. Porque senão não vai cobrir a bolinha. Ela foi mais ou menos aqui, gente, de 60 para 80. Então, o volume que eu tenho aqui da bolinha equivale a 80 menos 60, tá? 20 mililitros. E no caso aqui do parafuso, a gente pode usar a mesma água, que não tem problema nenhum. Eu deixei aqui em 40 novamente. E vou colocar aqui o parafuso. E aí ele foi mais ou menos de 40 para 41, tá? Essas medidas, gente, não são extremamente exatas, tá? Mas ela mais ou menos aí 1 ml. Então, são esses os resultados, tá? E agora que a gente tem os resultados, eu vou convidar para vocês para fazer uma outra parte, né, da ciência, que é analisar esses dados. Vamos começar com algumas perguntas. Dê uma olhada no slide. Bem, qual desses objetos é o mais pesado? E qual é o mais leve? Qual deles possui a maior massa e qual deles possui a menor massa? Professora, existe diferença entre peso e massa? Sim, gente. A massa, como eu falei para vocês, ela diz respeito à quantidade de matérias e é esse valor que a gente recebeu aqui da balança em gramas. Já o peso é uma força que está relacionada com a força da gravidade. Já viram lá a história do astronauta, né? A força da gravidade é uma força de atração, que é o que mantém a gente preso no chão. Então, uma força que puxa os corpos para baixo. Peso é proporcional à massa. Então, o valor do peso aqui no nosso planeta é igual ao valor da massa. Então, vamos responder as perguntas. Qual é o material de maior massa aqui? É a água, né? Então, aqui a gente tem o material de maior massa. Se ele tem maior massa, ele também vai ter um maior peso, tá? Por outro lado, o material de menor massa, que no caso aqui é o parafuso, ele também vai ter o menor peso. E aí a gente tem ainda uma outra pergunta. Qual desses materiais aqui é feito, né, de material mais denso e qual é o menos denso? Bem, vocês sabem o que significa a palavra denso? Denso, gente, vem de densidade. Dê uma olhada no slide. A densidade de um corpo é um valor que expressa a comparação entre a massa desse corpo e o volume que ele ocupa. Assim, gente, a gente viu aqui que a água e o óleo, a gente utilizou o mesmo volume, que foi 125 ml. No entanto, a gente observou pelos nossos dados que a massa da água contida nesse volume é maior do que a massa de óleo. Assim, a gente pode falar que a água é mais densa que o óleo. Ela possui uma maior densidade que o óleo. E assim que vocês podem observar, olha aqui comigo. Como a água é mais densa que o óleo, ela é mais pesada que o óleo, quando a gente tenta misturar água e óleo, né, quando a gente tenta fazer essa mistura, o óleo vai ficar em cima, na parte de cima, tá? Justamente porque ele é menos denso que a água. Ele é mais leve do que a água, tá? E ele tende, então, a flutuar.
Bem, gente, para a gente responder quem é o mais denso, quem é o menos denso, a gente precisa encontrar o valor da densidade. Não se assustem com as contas, tudo bem? O valor da densidade, ele pode ser simplesmente obtido dividindo-se a massa do material pelo volume que aquele material ocupa, tá? Então, eu vou realizar todos esses cálculos aqui para a gente saber quem aqui é o mais denso e quem é o menos denso. Então, pessoal, eu já fiz aqui os cálculos, lembrando que como a gente utilizou, vidrarias que não são tão precisas, a gente tem aqui valores aproximados. Então, a gente tem aqui a densidade da água, aproximadamente 0,96, muito próximo do valor real, que é 1. O valor da densidade do óleo, 0,74 aproximadamente. Da borracha, aproximadamente 1,15. E do parafuso, aproximadamente 7, tudo bem? Então, olhando esses valores aqui, gente, qual que é o maior valor de densidade? O do parafuso. Então, desses materiais, o parafuso é o mais denso. E o menos denso? A gente vai ter o óleo com 0,74 de densidade, tudo bem? Agora, essa medida de densidade aqui, ai, professora, que coisa mais esquisita, eu vou usar isso para minha vida, alguém usa isso na vida? Sim, gente, a medida da densidade é extremamente importante. Dê uma olhada no slide. A densidade é uma propriedade específica muito importante e que é levada em consideração na escolha de materiais para a fabricação de vários produtos. Um exemplo aí são as embalagens de bebidas que evoluíram ao longo dos anos para materiais cada vez menos densos para facilitar o transporte e o armazenamento desses produtos. Então, dê uma olhada aí na evolução, das garrafas de refrigerante, de leite, que eram aí inicialmente de vidro, passando pelo alumínio e chegando aí nas garrafas PETs que a gente tem, inclusive, tristemente espalhada pelo mundo inteiro atualmente. Eu trouxe para vocês algumas densidades de materiais conhecidos, como do pau-brasil, do diamante. E percebam que nessa lista a gente encontra aí a densidade de dois materiais, que foram frutos lá da nossa pergunta do início da aula. O chumbo com uma densidade de 11,3 e o algodão de aproximadamente 0,1. Então vejam o quanto a densidade do chumbo é extremamente maior do que a densidade do algodão. Bem, agora que você já sabe o que é uma massa, o que é um volume, o que é uma densidade, eu acho que a gente já consegue responder a nossa questão inicial, não é mesmo? Dê uma olhada no slide. Afinal de contas, quem é mais pesado? 1 kg de algodão ou 1 kg de chumbo? Bem, os dois possuem a mesma massa, Ian. Observe como a balança está equilibrada. E observe ali também, gente, os pezinhos mostrando que ambos possuem a mesma quantidade de matéria. 1 quilo. É verdade, Lorena, mas observe o volume que cada um deles ocupa. É diferente. É isso aí, gente. O que a gente pode concluir com isso? A conclusão é que 1 quilo de chumbo e 1 quilo de algodão representam a mesma massa. O que vai variar é o volume. Observe ali, gente, a quantidade de volume que o algodão ocupa em relação ao chumbo e, consequentemente, a densidade. Bem, mas parece que o Ian não está tão convencido assim. Professora, mas se os pesos de 1 quilo de chumbo e 1 quilo de algodão são iguais, por que algumas balanças podem indicar que o algodão é mais leve? E aí, olha só, gente, trouxe uma balança bem antiga que mostra uma leve inclinação para o lado do chumbo, dando a entender que 1 quilo de chumbo é um pouco mais pesado do que 1 quilo de algodão. Mas não se preocupem, a resposta disso está no empuxo, que é uma força que vai agir tanto no algodão quanto no chumbo. O que vem a ser o empuxo, gente? A gente viu que o peso é uma força que está relacionada à gravidade que puxa o material para baixo, sentido para baixo. O empuxo é uma força de sentido contrário.
e ele está relacionado ao volume. Como o algodão, por ser menos denso, tem um volume muito grande, olha o tamanho da setinha indicando o empuxo desse algodão. É muito maior do que o empuxo, né, que é exercido sobre o chumbo. E com isso a gente tem a impressão de que, né, nesse tipo de balança, de que o chumbo ele vai ser mais pesado. Mas a gente já viu aí que o que vai estar variando, na verdade, é a densidade e não a massa. Estamos entendidos? E aí, pessoal, quero saber quem acertou, né? Quem que pensou na mesma coisa e chegou à resposta correta, tudo bem? E agora eu quero lançar um desafio. Que tal calcular massa, volume, densidade de materiais que você utiliza aí na sua casa? Combinado? Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje e eu já vou ficando por aqui. Até a próxima!